Oi galera, tudo bem com vocês? Vamos retomar aqui nosso estudo de física, né? Esse é o primeiro ano que eu vou estar dando aula de física para vocês. Vocês estão teoricamente matriculados no terceiro ano, porém vão aprender comigo conteúdos de física do segundo ano, que foi o ano que ficou parado, e conteúdo do terceiro ano, tá? No segundo ano, a física ela vai se dividir em 3 ramos principais, que é a termologia, a óptica e a acústica. Na termologia, iremos trabalhar com tudo que envolve temperatura, calor, mudanças de um estado físico, conceitos de dilatação, a termodinâmica, tudo envolvendo calor, trabalharemos na termologia. Já na óptica, a gente vai trabalhar tudo relacionado à luz. E na acústica, tudo relacionado a ondas. Bem, falando sobre termologia. Termologia é o ramo da física que estuda os fenômenos relacionados ao calor, temperatura, mudanças de estado físico, estudo dos gases, dilatação, entre outros. E a termologia, dentro dela, ela subdivide em outros ramos, que seria a termometria, a dilatação térmica, a calorimetria, o estudo dos gases e a termodinâmica. Nessa aula, iremos trabalhar sobre a termometria. Quando eu falo de termometria, eu tenho que imaginar que a termometria é trabalhar com a forma de se medir a temperatura. Primeiro iremos entender o que é temperatura, depois iremos entender o que é calor e como medir essa temperatura. Tudo isso iremos trabalhar na termometria na aula de hoje. Bem, para começar a gente tem que pensar o que é a temperatura. Aí eu falo para vocês. Quando vocês tocam em um objeto e fala, tá quente, ou em outro objeto fala, tá frio, vocês estão medindo a temperatura? Costuma-se a gente falar, quando a pessoa sente que está com febre, bota a mão ali no pescoço ou na testa, fala, fulano tá quente, a temperatura tá alta. Mas como é que eu tenho certeza que o que eu estou falando é a temperatura? E eu vou falar para vocês, nessas situações, falar em temperatura, estamos cometendo erro. Na verdade, o que nós estamos tendo é uma percepção da sensação térmica. Sensação térmica, então, nada mais é do que como o ser humano reage a determinadas condições de temperatura. Porém, é variável de um ser humano para outro. E até no próprio ser humano, ele mesmo consegue ter uma variação bem perceptível. Um experimento rápido para vocês aqui. Ó. Imagine aí, ó, nessa imagem a gente tem o quê? Tem um recipiente com uma água quente, um recipiente com água morna e um recipiente com água fria. Se vocês fizerem isso, façam esse experimento para vocês terem ciência do que acontece. A água quente, óbvio que ela não vai estar fervendo, né, gente? Você não vai botar água para ferver e vai botar a mão dentro para falando que eu mandei. Não, é uma água quente, mas que dá para colocar a mão sem machucar. Aí vocês vão colocar na água gelada umas pedrinhas, uns cubinhos de gelo lá. E a água morna no meio. Coloque a mão na água quente, coloque a mão na água fria. Espere um pouquinho. Depois de um tempo, peguem a mão de vocês e coloquem dentro da água morna. Vocês vão ver que, mesmo a água, na mesma temperatura, vocês vão ter percepção diferente. Em uma mão a água vai estar, você vai sentir a água mais quente, na outra mão você vai sentir a água mais fria. Então, utilizar o nosso corpo como forma de medir a temperatura é um conceito que não dá certo, porque o nosso corpo ele tem percepções diferentes que chamamos de sensação térmica. Bem, mas então o que é a temperatura? A temperatura é a medida associada ao grau de agitação das partículas de um corpo ou sistema físico, portanto, ela indica o nível de energia térmica média das partículas. Como assim, Alan? Vamos imaginar aqui, vamos relembrar lá do primeiro ano. A gente tem 3 estados físicos, 4 na verdade, mas a gente vai trabalhar agora só com 3. Temos o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Bem, como a gente vai analisar? Se pudéssemos analisar os átomos e as moléculas que compõem que forma essa água em cada estado, a gente ia perceber o seguinte. No estado sólido, as moléculas iam estar juntas, iam estar com baixo nível de movimento, baixo nível de agitação. Já no estado líquido, as moléculas você já iria observar ela mais fluente, mais se movimentando. E no estado gasoso, há um alto nível de movimentação. Bem,
Por quê? O que isso tem a ver com temperatura? Vamos imaginar o seguinte, você pega um cubo de gelo e começa a fornecer calor, fornecer energia a esse cubo. O que vai acontecer depois de um determinado tempo? Ele vai começar a derreter. Aquelas moléculas ali que estavam unidas, que estavam paradas, vão começar a se movimentar, chegando a um estado líquido, de uma movimentação maior. Se eu continuar fornecendo energia, se eu continuar deixando ela lá esquentar, lá no fogo fervendo, vai chegar um momento que ela vai chegar a uma temperatura de 100 graus. Quando chegar a temperatura de 100 graus Celsius, a água vai entrar no processo de o quê? De ebulição. Ele vai começar a sair do estado líquido e entrar no estado gasoso. Se eu conseguir analisar esse vapor de água que está saindo e ver essas moléculas, eu vou ver que ela está em alto nível de agitação e com a alta temperatura. Então a temperatura nada mais é do que a forma que eu tenho de medir o grau de agitação dessas partículas. Quando a partícula está lá em um nível mais baixo, ele tem uma baixa temperatura. Quando ela está no nível mais alto de agitação, ele tem uma alta temperatura. Bem, e o que eu estou falando aqui, ela indica a energia térmica. Mas o que é essa energia térmica? A energia térmica é a soma das energias cinéticas decorrente da agitação das partículas que constitui a matéria. Ou seja, se eu pego todas e somar toda a energia cinética é energia do movimento. As partículas não estão em movimento, não está agitação. Então, se eu fosse somar todas as energias cinéticas, eu tenho o que eu chamo de energia térmica. Térmica está relacionado a temperatura, a calor, a essa energia de movimentação de uma partícula para a outra. Bem, agora se eu perguntar para vocês, então o que é calor? Ah, tá fazendo calor. A gente costuma falar, no popular a gente usa muito termos errados. Está fazendo calor. O que é falar que está fazendo calor? É quando você sente o quê? Seu corpo a uma temperatura maior. Mas será que é isso mesmo? Bora ver o conceito correto de calor. Calor é a energia térmica em trânsito que está sendo transferida de um corpo para outro devido à diferença de temperatura existente entre eles, sempre no corpo de temperatura mais elevada para o corpo de menor temperatura. Como assim, Alan? O calor, gente, é a energia, também é uma forma de energia, só que é uma energia em movimento. Ela está sempre saindo de um corpo que está em uma temperatura maior para um corpo que está em temperatura menor. Por exemplo, o corpo do ser humano, qual é a temperatura ideal? 35 do nosso corpo, 35,5 graus Celsius. Se a gente começa a ficar numa sensação, num local onde tem a temperatura elevada, o nosso corpo ele vai criar um mecanismo de abaixar essa temperatura. E qual é o mecanismo? Suar. Quando a gente sua, o corpo está falando o seguinte, eu vou começar a eliminar a água para que essa água resfrie. Se você ficar suado e entrar num local com vento, o que vai acontecer? Você vai sentir aquela sensação de refrescância. É uma forma que o corpo tem de diminuir a temperatura. Aí toda vez que a energia está passando de um objeto mais quente para um objeto mais frio, há essa transferência de energia, eu tenho o quê? Eu tenho o que eu chamo de calor. Mas a lã então pode passar do frio para o quente? Não. Sempre é de alta temperatura para baixa temperatura até atingir uma coisa que a gente chama de equilíbrio térmico. Mas o que é equilíbrio térmico? É o estado em que a temperatura em que a temperatura compartilhada pelos corpos depois de cessar a transferência de calor entre eles é idêntico. Como assim? Vamos imaginar aqui. Supondo que eu tenho dois objetos. Um objeto que está colado no outro objeto está a 50 graus Celsius. O outro objeto está a 20 graus Celsius. E vamos imaginar que esses dois objetos é formado do mesmo material, têm as mesmas dimensões e a mesma massa. Quando encostar um no outro, aquele objeto de maior temperatura, aquele que está a 50 graus Celsius, vai passar aquela energia, vai passar o calor para o objeto que está com menor temperatura. Quando atingir o equilíbrio térmico é quando os dois ficarem a uma mesma temperatura. Perceba que eu estava a 50, o outro estava a 20. Os dois
o mais quente transferiu energia para o mais frio até chegar no estado de equilíbrio. Nesse caso aqui, como os dois é formado pelo mesmo material, tem mesma dimensão e mesma massa, eu simplesmente posso somar as duas temperaturas e dividir por 2. 50 mais 20 dividido por 2, 35. Então, eles adquiriram o equilíbrio térmico quando chegou a 35 graus. E nesse momento, cessa-se o calor, cessa-se esse trânsito de energia térmica. Por quê? Porque a energia térmica não é a passagem do mais quente para o mais frio. Quando eu estou em estado de equilíbrio, eu tenho duas temperaturas iguais. Um com 35, o outro com 35. Bem tranquilo. Bem, já que eu sei que a temperatura é o grau de agitação das moléculas que compõem uma determinada matéria, eu tenho formas de medir essa temperatura. Como é que a gente utiliza a medição da temperatura? Por uma coisa chamada de termômetros. Os termômetros são objetos criados para se medir essa temperatura. Bem, esses termômetros, conceitualmente, são dispositivos que contêm um material, que é uma substância termométrica, que sofre variação regular, regular, de algumas características quando submetido a diferentes temperaturas. Por exemplo, é muito comum se utilizar esse termômetro aqui, ó. Esse termômetro aqui é o que mais a gente utiliza em casa. Ele tem dentro dele uma substância, um metal chamado de mercúrio. O mercúrio ele é muito sensível à temperatura. Quando você coloca aí para medir a temperatura do corpo, ocorre um processo de dilatação. Quando essa temperatura aumenta, o material, esse metal, ele vai dilatar, ele vai aumentar de tamanho. Conforme ele vai se dilatando, ele vai subindo aqui na escala de graduação. E aí, onde ele para, você consegue medir a temperatura. Essa é uma das formas. Tem os termômetros digitais, que são aqueles que tem um mostrador digital, não precisa você estar lendo na escala. E agora, devido à pandemia, era uma coisa que já tinha, gente. Mas começou a se utilizar muito os termômetros de infravermelho. São termômetros que conseguem medir a temperatura e aí eles não têm uma substância que aumenta, que dilata, mas eles medem pelos raios infravermelhos que são emitidos por ondas de calor. Isso aí a gente vai estudar lá quando a gente estiver trabalhando com acústica, tá bom? Mas a gente tem esses aparelhos para medir. E como eu tenho esses aparelhos, eu tenho que pensar também que eu vou ter que ter uma forma de utilizar. Qual é a grandeza que eu vou quantificar a escala? A gente tem hoje 3 escalas principais. Quais são essas escalas? Deixa eu só voltar aqui para vocês verem. Bem, essas 3 escalas que a gente usa muito, sempre vocês vão ver essas 3 escalas. Tem a escala Kelvin. A escala Kelvin hoje é a escala oficial do Sistema Internacional de Medidas. Se você chegar a fazer um artigo científico no Brasil ou no Japão, na Indonésia, em qualquer lugar, a temperatura você vai ser medida em graus Kelvin. Esse é o oficial. No Brasil, a gente adota a escala Celsius. Aí você vê, qual é essa temperatura? 36,5 graus Celsius. Quantos graus está fazendo hoje? 42 graus Celsius, 20 graus Celsius. Qual a temperatura de ebulição da água? 100 graus Celsius. Qual a temperatura de congelamento da água? 0 graus Celsius. Entendeu? No Brasil é utilizada essa escala. Ela é uma escala mais no Brasil. Tem alguns outros países que também adotam, mas principalmente no Brasil. E existe uma outra escala que é utilizada muito, principalmente na Europa, que é a Fahrenheit. Iremos aprender agora como fazer a conversão de uma escala para outra. Bem, é um pouquinho complicado assim de início você entender a fórmula, mas aprendendo a fórmula você chega lá. Vamos lá. Como fizeram para medir, para fazer o sistema de relação de uma escala com a outra? A gente tem esse primeiro ponto aqui a gente tem a escala Celsius, escala Fahrenheit, escala Kelvin. Esse ponto aqui corresponde ao ponto de ebulição da água. A água, no grau Celsius, ela vai entrar em ebulição a 100 graus Celsius. No Fahrenheit, a 212 graus Fahrenheit. No Kelvin, a 373 graus Kelvin. Esse ponto de embaixo aqui é o ponto de fusão. É o ponto onde a água sai do estado líquido e passa para o estado sólido. Ou sai do sólido e passa para o estado
líquido, que na escala Celsius corresponde a 0. Na escala Fahrenheit a 32 graus Fahrenheit e na escala Kelvin a 273 Kelvin. Como foi feito a relação de uma escala com a outra? Determinou-se um ponto médio entre todas essas escalas, que para cada escala seria o mesmo ponto, pegou esse ponto médio, diminuiu da temperatura de fusão, dividido pelo ponto de ebulição, dividido pelo menos o ponto de fusão, que está aqui, ó. Celsius menos 0, dividido por 100 menos 0, é igual a Fahrenheit menos 32, dividido por 212 menos 32, que é igual a Kelvin menos 273, dividido por 373 menos 273. Agora eu vou ter que lembrar disso? Não, eu só estou mostrando como chegaram-se à fórmula. O que vocês vão utilizar é essa fórmula aqui, ó, que é uma fórmula de conversão de um grau para outro grau, do grau Celsius para o grau térmico, que está aqui, ó, a escala simplificada. Quando eu tenho que converter de Celsius para Fahrenheit, eu vou usar aqui, ó, essa parte do gráfico, ó, da fórmula. Quando eu quero converter de Celsius para Kelvin, eu vou relacionar esse pedaço com esse. E quando eu quero converter de Fahrenheit para Kelvin, eu vou correlacionar essa parte aqui da fórmula. Fiquem tranquilos que eu vou mostrar, eu vou fazer vários exercícios para vocês entenderem. Bem, uma outra coisa que tem é simplificar essas fórmulas aqui, ó. Como eu simplificaria essas fórmulas? Aqui, ó, temperatura em Kelvin é igual a temperatura em Celsius mais 273. Vamos tirar esse 0,15 aqui para não endoidar vocês. Esquece isso daqui. Da mesma forma aqui, ó. Pensa que a temperatura em Kelvin é igual a temperatura em Celsius mais 273 e a temperatura em Celsius é igual a temperatura em Kelvin menos 273. A menor temperatura apresentada na escala Kelvin corresponde ao zero absoluto. Gente, é muito importante isso aqui agora. Na escala Kelvin não existe temperatura negativa. A negativa, temperatura menos 10, menos 20 graus Celsius, é exclusiva da Celsius e da Fahrenheit. Na Kelvin não tem temperatura negativa. A menor temperatura de Kelvin é zero, que é considerado a temperatura absoluta, o zero absoluto. Não existe temperatura mais baixa que isso. Por quê? É raro. Só em laboratórios muito sofisticados que você consegue fazer uma temperatura chegar a 0 graus Kelvin. Por que é complicado? Porque quando um determinado objeto chega a 0 graus Kelvin, ele chega a um estado padrão de entropia. Ou seja, há uma parada completa de todas as moléculas. As moléculas entram em equilíbrio completo e param de se movimentar de todas as formas. E isso é raro de acontecer. Mas, se você chegar a ver uma questão que fala lá 20 graus Kelvin, está errado. Não existe graus Kelvin negativo. Agora, para praticar, eu quero mostrar algumas questões aqui para vocês. Vamos lá. Converter 10 graus Celsius em Kelvin. 25 graus Fahrenheit em Celsius. 0 graus Kelvin em Celsius. 100 graus Fahrenheit em Kelvin. Menos 50 graus Celsius em Fahrenheit. 10 Kelvin em Fahrenheit. Vamos ver aqui como faremos essa conversão. Bem, vamos lá. Como fazer para transformar 10 graus Celsius em Kelvin? Eu vou analisar onde eu quero chegar. Eu quero chegar a Kelvin e tenho Celsius. Qual é a fórmula que eu tenho que eu quero chegar em Kelvin? Eu tenho que temperatura em Kelvin é igual a temperatura em Celsius mais 273. Simplesmente. Agora, no lugar da temperatura aqui em Celsius, eu vou botar aqui, eu vou botar 10, que é o grau que eu tenho. Então, temperatura em Kelvin é igual a 10 mais 273. Temperatura em Kelvin é igual a 10 com mais 273, 283 Kelvin. Cheguei à resposta. Bem simples. Ou seja, 10 graus Celsius é a mesma coisa que 283 Kelvin. Gente, importante, no Kelvin não se usa essa bolinha aqui não, viu? De graus. É 283 Kelvin. 10 graus Celsius. Bem tranquilo. A segunda lá, pedia para transformar 25
Bem, a segunda pedia para transformar 25 graus Fahrenheit em Celsius. Olhando a fórmula, eu tenho que temperatura em Celsius dividido por 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Eu tenho quem? Eu tenho Fahrenheit, então esse 25 eu vou substituir aqui, ó, no lugar do Fahrenheit. Então eu tenho temperatura em Celsius sobre 5 é igual a 25 menos 32 sobre 9. Agora aqui eu vou responder uma equação normal. Temperatura em Celsius sobre 5 é igual. 25 menos 32, 25 menos 32 vai ser um número negativo. Vai ficar quem? Menos 7, dividido por 9. Aqui agora, gente, ó, bem simples. Eu vou passar multiplicando invertido. Esse por esse e esse por esse. Bora trazer para cá. Temperatura em Celsius vezes 9 vai ser 9 TC. É igual a 5 vezes menos 7 vai ficar menos 35. Temperatura em Celsius agora é menos 35 dividido por 9, que vai dar quem? 35 dividido por 9 é igual a menos 3,88 graus Celsius. Então, 25 graus Fahrenheit corresponde a menos 3,88 graus Celsius. De início vocês podem achar difícil, gente, mas é bem tranquilo. Com a prática, vocês vão ver que chega à perfeição e dá para vocês aprenderem. Terceiro. No terceiro, pedia para transformar 0 graus Kelvin em Celsius. Bem, se eu tenho, qual é o Kelvin, qual é a fórmula que eu transformo Kelvin em Celsius? Então, a fórmula que eu tenho que chegar a TC. TC é quem? TC é igual a temperatura em Kelvin menos 273. Eu vou substituir esse zero aonde? No lugar do TK. Então, temperatura em Celsius é igual a 0 com menos 273. Temperatura em Celsius é igual a 0 com menos 273 é menos 273 graus Celsius. Então, 0 graus Kelvin é igual a menos 273 graus Celsius. Bem tranquilo. O próximo. O próximo agora ele está pedindo para transformar temperatura em Fahrenheit em Kelvin. De Fahrenheit para Kelvin, eu vou utilizar a seguinte fórmula. Eu estou querendo quem? Eu estou querendo Kelvin, né? Então, ó, TK menos 273 sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Eu vou substituir o 100 aonde? No lugar do TF. Então, ó, TK menos 273 sobre 5, que é igual a 100 menos 32 sobre 9. TK é igual a TK menos 273 dividido por 5 é igual a 100 menos 32 vai dar 68. 68 dividido por 9. Eu posso, se eu quiser, já dividir um pelo outro aqui, ó. Vou chegar a um número decimal, mas não tem problema. Vou repetir do lado de cá, ó. TK menos 273 sobre 5 é igual. 68 dividido por 9 vai dar 7,5. 7,5 e aqui embaixo fica aqui, fica 1. Já que não tem nada, fica 1. Eu vou passar agora multiplicando, ó. Isso vezes 1 é ele mesmo. Então, ó, TK menos 273 é igual a 7,5 vezes 5. 7,5 vezes 5 vai dar 37,5. Eu vou pegar esse número que está aqui e vou jogar para o lado de lá. Temperatura em Kelvin é igual a 37,5 que já tem, mais ele vai passar para lá positivo, 273. TK é igual a 37,5 mais 273 é igual a 310,5.
310,5. Ou seja, 100 graus Fahrenheit corresponde a 310,5 graus Kelvin. Esse é o mais complicado, mas não é muito... É matemática básica, gente. Se vocês entenderem a fórmula e saber qual fórmula utilizar, o resto é matemática. Tranquilo? Próximo. Na próxima fala assim, ó, que tem menos 50 graus Celsius e ele quer converter isso daqui em Fahrenheit. Então, eu vou pegar a fórmula de Fahrenheit, que é TF menos 32 sobre 9, que é igual a quem? Que é igual a TC sobre 5. Eu vou substituir o menos 50 onde? No lugar do TC. Então, do lado de cá, TF menos 32 sobre 9, que é igual a menos 50 dividido por 5. Aqui, ó, dá para me fazer aqui a divisão. Então, do lado de cá, eu vou ter TF menos 32 por 9. Menos 50 dividido por 5 vai dar menos 10. Aqui embaixo fica 1. E eu passo, ó, multiplicando. TF menos 32 vezes 1 é TF menos 32. Permanece a mesma coisa. 9 vezes menos 10 vai ser menos 90. TF é igual. Esse 32 eu vou jogar para o lado de lá e ele vai positivo. Ó. Menos 90 mais 32. TF é. Quando eu tenho aqui, ó, soma de sinais diferentes, eu vou manter o sinal do maior, que no caso é o menos, e vou diminuir os outros dois. 90 menos 32 vai dar 58 graus Fahrenheit. Então, menos 50 graus Celsius corresponde a menos 58 graus Fahrenheit. E a última questão pede para transformar 10 graus Kelvin em Fahrenheit. Já que eu quero Fahrenheit, eu vou usar a fórmula do Fahrenheit aqui, ó. TF menos 32 sobre 9 igual a TK menos 273 sobre 5. Vou substituir o 10 aonde? No lugar do TK. Então, eu tenho que TF menos 32 sobre 9 igual a 10 menos 273 sobre 5. Resolvendo aqui agora, ó, TF menos 32 sobre 9 é igual a 10 menos 273 vai dar menos 263. E isso aqui é dividido por 5. Eu vou fazer essa divisão aqui agora para facilitar. Jogo tudo para lá agora. Ó. TF menos 32 dividido por 9 é igual a 263 dividido por 5 é igual a menos 52, menos 52,6. Aqui agora, aqui embaixo é como se tivesse 1 e eu passo multiplicando, ó, cruzar. TF menos 32 vezes 1 é o próprio TF menos 32, que é igual a 52,6 vezes 9 vai dar, que é isso vezes isso, menos 473,4. Aqui agora, ó, vou passar o 32 para o lado de lá. TF é igual a menos 473,4 mais 32. O que eu faço agora? Ó? TF é igual. Aqui, mantenho o sinal do maior, que é o menos, e vou diminuir. 473,4 menos 32 vai dar 441,4. Ou seja, 10 graus Kelvin corresponde a menos 441,4 graus Fahrenheit. Gente, vocês podem estar achando um pouco difícil. Realmente, no início é difícil, mas vocês vão fazer as questões que eu vou passar para vocês aperfeiçoarem. Agora aqui, eu quero apresentar uma questão. É uma questão que é considerada a questão mais difícil de escalas termométricas, que é quando não se tem uma escala. Eu preciso criar a escala. Bem, a questão fala assim, ó, a questão é do ITA, e para quem sabe hoje, o ITA é a faculdade mais difícil do Brasil, que é a faculdade da aeronáutica.
Lá é o sonho da maioria dos estudantes que querem fazer engenharia física, é ir para o ITA. E a questão fala o seguinte: para medir a febre de pacientes, um estudante de medicina criou sua própria escala linear de temperatura. Pronto. Então esse cara criou uma escala. Ele não tinha o que fazer, ele resolveu criar uma escala. Nessa nova escala, o valor do 0 e do 10 correspondem, respectivamente, a 37 e a 40. Aí ele quer saber qual a temperatura de mesmo valor numérico em ambas as escalas. Bem, bora lá. É difícil, mas ao mesmo tempo não é esse bicho de 7 cabeças, não. Prestem atenção. Para resolver essa questão, eu tenho que pensar o seguinte. Ele falou que na escala dele, na escala que o cara criou, eu tenho a temperatura de 0 e a temperatura de 10. E na nova escala, e na escala Celsius, na verdade, a temperatura de 0 corresponde a 37 graus Celsius e a temperatura de 10 na escala dele corresponde a 40 graus Celsius. Aí ele fala que existe uma temperatura que é igual para os dois. Qual é essa temperatura? Essa questão eu tenho que lembrar lá de como se faz a fórmula. Bem, eu vou chamar essa escala dele aqui de escala N, que é a escala nova. Como é que eu tenho? Aqui eu tenho N e aqui eu tenho C. Eu tenho, ó, de um lado, N menos 0, que é o meio menos embaixo, dividido por o de cima menos o de baixo, 10 menos 0. Isso daqui é igual a C menos 37, dividido por em cima menos embaixo, 40 menos 37. Resumindo agora a fórmula aqui, ó. Só estou chegando aqui só na fórmula, gente. Eu tenho que N menos 0. Qualquer número, qualquer coisa menos 0 é o próprio número. N. 10 menos 0 é o próprio 10. Então, N sobre 10 é igual a C menos 37, não tem como eu mudar. C menos 37, dividido por 40 menos 3. 40 menos 3 é quem? 3. Pronto, eu cheguei à escala. Essa é a escala de conversão da escala que ele criou para a escala Celsius. Só que ele quer saber qual é a temperatura que nas duas escalas tem o mesmo valor. Então, bora lá. Vou apagar aqui e vamos para uma nova folha. Eu tenho que N sobre 10 é igual a temperatura em Celsius menos 37 sobre 3. Isso daqui foi o que eu achei lá na outra questão. Só que ele fala que tem uma temperatura que é igual. Se é igual, eu tenho que falar que o N tem que ser igual ao Celsius. E eu vou chamar então aqui, ó, de X. X é igual a X. E vou substituir o X na questão, ó. X sobre 10 é igual a X menos 37 sobre 3. Acabou, gente. Aqui agora é só resolver a questão, ó. Passo isso multiplicando, passo isso multiplicando. De um lado aqui eu vou ter, ó, 10 vezes x menos 37 igual a x vezes 3 é 3x. Aqui agora, ó, 10 vezes x, 10x. 10 vezes menos 37, menos 370. Isso daqui é igual a 3x. Vou jogar esse x para cá e vou levar o número para lá. Aí eu vou ter, ó, 10x menos 3x igual, 370 vai para lá positivo, mais 370. 10 menos 3 vai ser 7x, que é igual a 370. Vindo para cá, x é igual ao 370 dividido por 7, que vai dar, ó, só colocar minha calculadora aqui, 370 dividido por 7 é igual a 52,8. Ou seja, 52,8 N é igual a 52,8 Celsius. Cheguei ao resultado da minha questão. Essa é a temperatura que nas duas escalas vai ter o mesmo valor. Isso pode ser feito tanto para observar qual é a temperatura que vai ter o mesmo valor de Celsius para Kelvin, de Celsius para Fahrenheit, de Fahrenheit para Kelvin e assim sucessivamente. E aí, galera, muitas dúvidas? Eu imagino que sim. Qual é a melhor forma de se tirar as dúvidas, gente? Mandando perguntas para o professor. Qualquer dúvida, vocês têm que
me chamar, tem que vir falar comigo, tá? Não fiquem com dúvida, é um assunto complicado, mas se vocês tiram a dúvida de vocês, ele se torna fácil. Vocês vão estar respondendo uma atividade que eu vou passar aí para vocês, viu? Respondam a atividade, não é copiar do colega não, é tentar responder. Não conseguiu? Me chama que eu vou ajudar vocês, beleza? Então é isso, até semana que vem na nossa próxima aula.